Olá, gente, tudo bem? Bom, mais um De Olho no Mercado e hoje nós vamos tratar sobre um assunto que vem desde o ano passado, mas parece que agora vai voltar de novo. Vamos falar sobre a autonomia do Banco Central e ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso economista-chefe, figurinha carimbada aqui no De Olho no Mercado, Héctor Sanches. Obrigada pela sua participação, Héctor. Obrigado a você, Jéssica, pelo convite. Vamos que vamos. Então, começando. Primeiro, eu quero trazer para pessoas que ainda estão começando agora a se habituar com alguns termos do mercado, o que é o Banco Central e qual é, assim, o que ele representa para o mercado e, sei lá, para a nossa vida, por exemplo. Nossa, o Banco Central ele tem diversas atribuições, né? Ele, como o próprio nome já diz, né, ele é o centralizador, é o grande banco, órgão, uma parte ele faz regulação, uma parte ele faz criação de novos produtos, libera permissões e tudo mais. Mas no tocante ao que nós, aqui, leigos, investidores, olhamos para o Banco Central, a principal atribuição dele é a estabilidade dos preços, né? E aí eu acho que a gente vai entrar muito nesse tema com a sua próxima pergunta. Boa. Bom, há um pouco, no ano passado já estava assim, muito falando sobre esse assunto, sobre a autonomia, e parece que Arthur Lira falou sobre voltar e ter a votação para essa autonomia, né? Correto? Estou falando alguma besteira? E não, aí... tá falando certinho. Que bom. E aí me fale, afinal, o que quer dizer essa autonomia do Banco Central? Vamos lá. O Senado já aprovou esse projeto de autonomia. E agora, depois com a saída do Rodrigo Maia, ao que tudo indica, o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, deverá pautar esse projeto, ainda mais com urgência, o que tem uma perspectiva de aprovação muito célere, né? Inclusive hoje, que nós estamos gravando, hoje segunda-feira, não sei se sobe hoje ainda, talvez suba terça, ele vai falar com o presidente do Banco Central, de acordo com a própria assessoria do novo presidente. Então, o que significa isso? O Banco Central, ele, em tese, né, informalmente, ele já é autônomo para que ele faça aí a condução da sua política monetária. O que significa isso? Num sistema de metas, num regime de metas de inflação, dentre as suas atribuições, ele siga livremente, autonomamente, aquilo que ele tem que fazer para que a inflação e os preços estejam estáveis, né? E o que significa fazer o que tem que fazer? Significa subir os juros. E subir os juros pode implicar, na verdade, implica em uma redução da atividade, que muita gente traduziria para uma elevação do desemprego. Então, o Banco Central, olha, presta atenção no que eu te disse, ele rege a taxa de juros, dentre outros mecanismos, ele rege a taxa de juros para controlar a inflação através, dentre diversos canais, do desemprego. Como a gente sabe, os ciclos políticos eles tendem a ter diversas ideologias, né? Então, nós estávamos numa ideologia na época do PT, mais no finalzinho, a Dilma, ela tinha uma ideologia desenvolvimentista, aí trocou para o Temer, não sei se trocou a palavra, mas entrou o Temer, acho que assim fica mais neutro, né? Aí entrou o Temer, que era um pouco menos intervencionista e muito menos Estado, e aí foi eleito o Bolsonaro, que trazia a reboque Paulo Guedes com uma política liberal. Trata-se de uma oscilação muito grande de ideologia política e, consequentemente, com um potencial de interferência no Banco Central. A hora que você torna legalmente o Banco Central autônomo, e ainda mais fazendo aquela sobreposição de indicação, né, ainda que a indicação do presidente no novo projeto ela ocorrerá a partir do 3º ano de mandato. Então você não muda ali a condução da política monetária, que tem a sua, pelo menos não no curto prazo, né, você afeta menos a condução da política monetária pelas oscilações aí no ciclo político. Então
é por isso que é importante, isso é a autonomia do Banco Central. Ele ter uma regra própria, ele ter discricionariedade, ou até mesmo regras, né, na sua ação. Ele é pleno, eu não quero usar o termo independente, porque independência é algo mais estrito. Ele é autônomo, de fato, na ação de suas atribuições, que até são determinadas pelo próprio governo, mas ele é autônomo nas suas atribuições. Então é isso que significa. Mas aí não... Aí, desculpa, vai do que eu aprendi. Manda, Onde entra o Conselho Monetário Nacional nisso? Porque, teoricamente, o Banco Central seria o braço executor, né, do Conselho. Não seria? Mas exato, seria, continua sendo assim, né? O Banco Central, o CMN, né, ele não faz atribuições em T0 ao Banco Central, né? Ele atribui metas, atribui tarefas de médio a longo prazo para o Banco Central. A condução da execução, de fato, é de autonomia do Banco Central. Antes de você ter isso formalmente assumido, né? E eu uso o termo formal, porque hoje o Banco Central ele é autônomo. Aliás, ele vem sendo autônomo ele teve episódios autônomos ao longo de sua história, para ser bem isento, né? Teve episódios autônomos ao longo da sua história e hoje é o caso, pelo menos ao que tudo indica, né? Ele tem autonomia de condução na taxa, e isso dá mais credibilidade para a autoridade. A formalização, e aí eu acho que é a sua terceira pergunta, a formalização ela traria efeitos mais para o médio e longo prazo. Por quê? Em 2022 temos eleições. Aí não é mais o Bolsonaro, agora é o Lenin. E aí o Lenin ele quer que o Banco Central faça o que ele quer. Se o Banco Central é autônomo, o Lenin ele vai passar pelo menos 2 anos sujeito ao rigor do Banco Central, sem poder fazer essa indicação de viés político para a autoridade monetária, que tem as suas atribuições definidas de médio e longo prazo, trazendo estabilidade pro BC. Aí ele substitui por outro cara. Legal. Aí o Stalin virou o presidente do Banco Central. O Stalin vai ficar mais outros 2 anos no governo do outro em 2026. Então você traz aí uma oscilação política menor aí a essas nuances que nós temos. Pô, legal. Então, o mercado provavelmente vai enxergar isso com otimismo, né? Então. Perfeito, com certeza. Legal. Com certeza. Você ter algo menos suscetível à política, né? Principalmente no tocante à política monetária, né? Que exige uma previsibilidade, exige uma institucionalidade, exige um grau de governança elevado, né? Então é muito benéfico nesse aspecto, né? Então é evidente que muita gente pode até me criticar porque eu estou falando que é benéfico na atual conjuntura, mas a minha avaliação nesse momento é o benefício estrutural, institucional para o país. Olha, hoje eu não concordo como o Banco Central está e tal, isso aqui. Fala assim, mas é conjuntura. No longo prazo, as coisas tendem a ficar mais suaves. Legal. Então, assim, a última, mas eu acho que você já respondeu. Para a gente, investidor, o que vai fazer alguma diferença ali na nossa realidade? Ou é mais pensando na conjuntura do país? Melhora a nossa realidade. Aliás, a pergunta que você fez e a resposta, né, para a pergunta é: melhora a nossa realidade porque melhora a conjuntura do país. Então, as duas coisas elas são altamente integradas, né? Quando você tem um ciclo casado de política de alteração de governo e de presidente, você gera uma ruptura, você amplifica o potencial político. Quando você tem esse descasado, você suaviza isso. Não quer dizer que passados 2 anos não vai ter uma grande alteração do Banco Central. Pode ser que tenha, não é o ideal, pode ser que tenha. Agora, mas pelo menos você fala, olha, esses 2 anos, a política monetária, ela deve continuar na mesma toada. Posteriori, aí a gente deve
precificar uma fissura. Tá bom. Então é isso. Muito obrigada, Ettore. Eu tô tentando ter uma meta de fechar mais curto possível esse vídeo. Muito obrigada pela sua presença. E, gente, se tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e não esqueçam de seguir a Ativa, compartilhar, ativar o sininho. Enfim, vou dar uma de blogueira aqui para a gente conseguir trazer esse conteúdo para outros investidores. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Ettore. Tchau. Tchau, tchau, Jéssica. Obrigado, pessoal.